Eu vou fazer uma leitura de uma escritura aqui que ela é de 1830. Este ano ela está completando 194 anos, né? Que ela foi descoberta e traduzida, essa escritura, que é um livro de Moisés. O nome do livro se chama Pérolas de Grande Valor, livro de Moisés. Tem 8 capítulos, né? Mas eu vou fazer uma leitura aqui no capítulo 6 do 55 ao 57, para nós ver o que fala aqui essa escritura, né? E o Senhor falou a Adão, dizendo: visto que teus filhos se concebem no pecado, mesmo quando eles começam a crescer, o pecado concebe-se em seus corações, e provam do amargo para saber como apreciar o bem. E é dado a eles conhecimento de conhecer o bem e o mal, de modo que são seus próprios arbítrios, e eu te dei outra lei e mandamento. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens em todas as partes devem arrepender-se, ou de maneira nenhuma herdarão o reino de Deus, porque ali não pode morar coisa imunda, nem em sua presença nada o que é de errado. Então aqui a gente vê, né, que nessa escritura que fala, né, que aqui o Criador está falando com Enoque a respeito disso aqui, ó, falando para Enoque que ele falou para Adão, mandou Adão ensinar os filhos naquela época já, que deveria arrepender-se, mudar os pensamentos, o modo de vida, senão de maneira nenhuma vai levar a vida boa e herdar o reino de Deus, né, viver em comunhão com Deus, né? Não tem como, né? Vem lá de Adão. Aqui está falando que vem lá de Adão já, então, né? Então aqui falou que o Senhor falou a Adão, né? Pedindo para ele ensinar os filhos e todas as pessoas, né? Então, o Criador sempre se preocupou em ensinar os mandamentos dele. Daqui a pouco eu vou mostrar qual é o mandamento dele, né? Aí, agora a gente pega aqui no capítulo 7 do mesmo livro de Moisés, que é Pérolas de Grande Valor, o livro de Moisés. Capítulo 7, vamos ver o que diz aqui no verso 28 do 7. Aqui diz assim, Deus falou a Enoque: e aconteceu que o Deus do céu olhou o resto do povo e chorou. E Enoque deu testemunho disso, dizendo: como é que os céus choram, derramam suas lágrimas como as chuvas? Então, Deus olhou e chorou. Deus ficou triste, né, de ver como o ser humano está se procedendo diante dele, né? Ele criou todos, né? E agora todo mundo virando as costas para ele, cada um fazendo o que quer, né? Então aqui no capítulo 6, 55 e 57, a gente viu que ele deu uma ordem a Adão, né? Para ensinar os filhos e ensinar as pessoas. No capítulo 7, 28, diz que ele chorou. Ele ficou triste de ver que o povo não tem obedecido essa ordem dele. Nunca obedeceram, não, até hoje não, ninguém. Nem eu e ninguém. Não adianta eu falar que eu não, porque eu também estou no mesmo barco, eu preciso melhorar muito. Aí nós pega no mesmo capítulo 7 do livro de Moisés, esse aqui, ele fala o seguinte: e o Senhor disse a Enoque: eis que teus irmãos, eles são a obra de minhas mãos, próprias mãos, e eu lhes dei sabedoria no dia em que os criei, e no jardim do Éden dei ao homem o livre-arbítrio. E falei a teus irmãos, e também dei mandamentos, que amassem uns aos outros, e que deveriam escolher-me seu pai. Mas eis que eles não têm amor e odeiam o seu próprio sangue. E a chama da minha indignação está acesa contra eles. E em meu ardente descontentamento enviarei os dilúvios sobre eles, porque minha furiosa ira está acesa contra eles. Então tá aí, ó. É o que a gente vem enfrentando desde sempre, né? Desde sempre. Teve secas, teve dilúvios, teve doença, teve por quê? Porque desde o começo, desde o primeiro casal, o ser humano nunca quis obedecer ele. Então não tem como levar uma vida 100%, de dar tudo certo, aquilo que nós queremos, sem cumprir os mandamentos dele, não adianta, ele não volta atrás, ele é justiça, né? Então,
É que ele falou, né? Que ele vai estar... chorou, mas vai ter que aplicar a justiça. Mesmo, a mesma coisa que um pai. Uma mãe, muitas vezes, com dó do filho, mas tem que bater, né? Porque não tem jeito, ele é teimoso, tem que passar a vara nele. E assim é o nosso Criador. Ele chorou, triste de ter que fazer isso, mas tá aí, vai mandar dilúvios, secas e é bastante coisa. Se a gente vê, tem muita coisa que aconteceu, vai acontecer por causa da nossa desobediência, por causa da nossa teimosia, né? O ser humano é cabeça dura, é teimoso, né? Então, para você concluir esses escritos lá de 1830, 194 anos atrás, né, vamos fechar com a sua Bíblia, né, que você tem em casa, né, que você acredita, se é que você acredita, né, se é que você é um leitor bíblico, então você vai procurar ver. Eu vou procurar te mostrar na tua Bíblia mesmo. Aqui em Jeremias 7, 16, né, o Criador pediu para o profeta não orar pelo povo. Pegamos o capítulo 11, o verso 14, de novo ele pediu para não orar pelo povo. Pegamos o capítulo 14, o verso 11, de novo ele pediu para não orar. 3 vezes, em 3 capítulos, né, de Jeremias 7, Jeremias 11 e Jeremias 14. Em 3 vezes ele pediu para não orar. Leia todos os capítulos, você vai ver o porquê que ele pediu para não orar. Ele explicou o porquê, tá aí, é só ler o capítulo inteiro. Desses 3 capítulos aí você vai ver por que ele falou para não orar, que ele não vai atender. Então aí é na sua Bíblia, aí você mesmo vai ver, né? Aí você continua aí na sua Bíblia, né? Vamos pegar um exemplo do rei Saul. 1 Samuel 15, o verso 3, Deus deu uma ordem para ele, né? Aí ele rejeitou, ele fez tudo o contrário, né? Mas veja no verso 26, Deus rejeitou ele também, né? Então Deus não se engana, ele é amor, mas ele é justiça. Ele não tolera, não, né? Ele ama, mas ele não compartilha com as coisas erradas. Por isso que nós estamos enfrentando tudo essas dificuldades desse mundo, levamos uma vida complicada, não é culpa dele, não. É culpa da nossa própria desobediência. Veja o que ele falou aqui para Salomão, aqui em 2 Crônicas 7,14, aí na sua Bíblia. Ele dá uma chance, ele sempre deu uma chance. 2 Crônicas 7,14, ele deu uma chance. Veja aí, leia lá para você ver. Se arrepender, se voltar, muda, ele perdoa, ele tolera, ele volta a abençoar. Mas caso contrário, é difícil. Vamos pegar um exemplo aqui de Jonas, o capítulo 3, o verso 10. Veja esse povo lá, se arrependeram, se humilharam, ele ia destruir tudo. Não destruiu, salvou eles, abençoou, mas eles tiveram que parar. Então, gente, tá aí, Vamos pegar Isaías 1, do capítulo 15 ao 17, pegamos capítulo 59, 1 ao 4. Aí está o outro motivo, por que ele não atende às orações? Por que o povo ora, se bate, luta e não é correspondido, não tem resposta? Tá aí, leia aí, pegue esses versículos, esses capítulos e leia na sua Bíblia, se é que você crê, se é que você não crê, é problema teu também, né? Então, gente, tá aí o segredo, porque, né? Desde o começo, o ser humano nunca quis obedecer os mandamentos dele e não quer, até hoje continua, né? E quais são os mandamentos dele? Tá ali, em Êxodo 20, capítulo 1 até o 17, veja aí está o mandamento, aí é a lei dele, não tem outra, essa aí, sempre foi e continua. Mas quem que obedece? Eu mesmo não. E pegando do 1 até o 5 é o pior, esse é o pior, é o primeiro que o povo nunca obedeceu e não obedece, né? É servir outros deuses, tá aí, Então não tem, vai fazer o quê? Vai discutir o quê, né? E essas leis não mudou. Se você acha que mudou, pegue aí na sua Bíblia, Mateus 5, 17 ao 19, para você ver o que o próprio Jesus falou aí. Veja lá o que ele falou, ele não veio mudar. Pega no capítulo 6, verso 9, capítulo 7, 21 de Mateus, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7, né? Para você ver aí. Veja aí o capítulo 5, 17 ao 19, capítulo 6, 9, 10, capítulo 7, 21, João 5, 30. Então, tá aí, São João 5, 30, está tudo aí, Então não tenho que dizer que, né,
ir atrás de conversa que Deus mudou, que não sei o que. Não, não. Deus não mudou, não muda, a lei dele é a mesma. O povo, sim. O povo mudou, muda, faz, desfaz, né? E querem que ele aceite, querem obrigar ele a aceitar. Tá dando no que tá dando. É seca, é doença, é enchente, é tormento. Vai dizer o quê? Ainda tem mais uma que eu vou te passar aqui para você conferir. Aqui nesse livro de Moisés, aqui no capítulo 7, o verso 8, ele falou que o calor vai ser terrível. Vai ser um calor terrível. Moisés 7, o verso 8. Vai queimar, vai abrasar. Aí você pega lá na sua Bíblia, Isaías 24, 5 e 6, confirma com esse versículo aqui, ó. Confirma a mesma coisa aqui, ó. Deus falou que vai castigar valendo, porque o povo muda as leis dele, fazem o que querem dominar ele. Então tá feia a coisa, né? E tudo depende de nós. Nós voltar atrás, se arrepender, se humilhar, mudar. Mas quem que quer? Então, é difícil, né? E não adianta ficar aí, ó, orando, e pedindo, e clamando. Não, ele não vai atender, não. Ele falou aqui, ó. Ele falou aqui, ó. E a prova tá aí, ó. Quantos que oram, quantos que lutam. E, ó, cada vez pior, cada vez pior. Então, o povo não enxerga porque não quer. Tá se fazendo de cego. Mas não tem, não adianta querer iludir. A realidade é essa aí. Não tem o que fazer, né? A culpa é toda nossa, não adianta, né? O povo perdeu a fé em Deus, né? O povo não tá nem aí, né? O povo, olha... E aí é complicado, né? Nós sem Deus somos o quê? O que nós faz sem Deus? Eu, pelo menos, não sou nada. Eu sem ele, se não fosse ele, eu nem estava aqui. Nem estava falando aqui agora, né? Então, gente, vamos parar, vamos pensar, né? E parar de botar culpa nisso, naquilo, naquele outro. Não vamos fazer que nem os nossos primeiros pais lá, a Eva e o Adão, botar culpa um no outro, na cobra, não sei o que. Não, vamos assumir a responsabilidade, que é nós que precisamos. Vamos colocar o 2 Crônicas 7,14 na mente, que é nós que tem que mudar. Então, quando nós tomarmos essa decisão, cada um, aí a coisa muda. Mas caso contrário, caminhamos para o fim dessa geração e não vai ter jeito, não. Não adianta o homem buscar. Eu desafio, porque eu creio nele, né? Por acreditar nele eu falo isso. Né? Agora quem não crê, problema seu. Obrigado. Até o próximo vídeo.